Jonas 4, 10 e 11. Disse, pois, o Senhor: Tens compaixão da aboboreira, na qual não trabalhaste, nem a fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e a esquerda, e também muito gado? Nestes versos podemos ver um grande contraste entre Jonas e o Senhor, Deus. Jonas, a quem podemos dizer o Senhor, entre aspas, obrigou a ir a Nínive para lhes anunciar um juízo que o Senhor ia executar sobre eles. Jonas não quis ir, fugiu para Tarsis, no sentido oposto. Mas Deus de alguma maneira o obrigou a ir, e ele foi e pregou, e Nínive arrependeu-se. E nos versos anteriores nós lemos que Jonas ficou sentado debaixo de uma aboboreira a ver o que aconteceria à cidade, se Deus ia executar o seu juízo ou não. Jonas 4, 6 a 9. E fez o Senhor nascer uma aboboreira e fê-la crescer por cima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de o livrar do seu enfado. Estava enfadado por tudo aquilo que tinha feito e pelo povo ouvir a sua mensagem e se arrepender. Ele não queria que Deus abençoasse o povo da Síria, que era seus inimigos. De modo que Jonas se alegrou em extremo por causa da aboboreira. Esta aboboreira foi para Jonas um motivo de alegria. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a aboboreira. Mesmo Deus que fez nascer a aboboreira foi o Deus que enviou um bicho que fez secar a aboboreira. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento. Mais uma vez, Deus enviou um vento calmoso oriental. E o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer. Desejou morrer em contraste com a alegria que ele teve com aquela aboboreira. E ele disse: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da aboboreira? Respondeu ele: é justo que eu me enfade a ponto de desejar a morte. Depois, o texto que nós lemos. E aqui vemos o grande contraste entre o Senhor e Jonas. Jonas era alguém centrado em si mesmo. Jonas tinha compaixão da aboboreira. De uma aboboreira, de um ser vivo que não tem alma, mas que morreu. E Jonas queria morrer porque a aboboreira, que lhe deu algum conforto, tinha desaparecido. E o contraste é entre Jonas centrado em si mesmo por causa de uma aboboreira, queria morrer, e o Senhor centrado em Nínive. Não hei de eu ter compaixão. O Senhor, ele tinha compaixão de Nínive. Deus estava centrado em Nínive, nos seus habitantes, e até no seu gado, porque o Senhor Deus é um Deus de compaixão. Mas vemos também o contraste entre Jonas, que estava triste por causa da aboboreira, estava triste com o desaparecimento de algo para o qual ele não teve qualquer influência. Foi o Senhor que fez nascer essa aboboreira. Contraste entre Jonas, triste, e o Senhor, também triste, porque homens, mais de 120.000 pessoas, seres humanos, que não sabiam discernir entre a sua mão direita e a sua esquerda. Não tinham qualquer discernimento do que era certo e do que era errado. O Senhor podia, num momento, ter exterminado esta cidade, que era conhecida pela sua malícia. No entanto, Deus estava preocupado e triste, podemos dizer, porque eles não tinham qualquer discernimento e estavam prestes a ser condenados. Eles iam ser condenados porque Deus é um Deus justo, mas Ele também é um Deus de amor e misericórdia. E vemos também o contraste entre Jonas, sem entendimento sobre a brevidade das coisas. Numa noite nasceu, numa noite pereceu. Queria morrer.
porque uma aboboreira numa noite nasceu e numa noite pereceu. Ele não tinha entendimento como tudo nesta vida é breve. E o contraste entre este Jonas, sem entendimento da brevidade de todas as coisas, para um Deus que sabe qual é o destino eterno de quem não se arrepende. E Ele mesmo, o Senhor, tem a solução para esse tão grande problema. Para tal, basta haver arrependimento. E foi isso que aconteceu com Nínive. E por isso Deus pôde poupá-los de uma destruição eterna. Ser mais como Jesus, ser mais como Deus, é ter compaixão, compaixão daqueles que estão perdidos, e não estarmos tão centrados em nós mesmos, nos nossos interesses, no nosso bem-estar, que não somos sensíveis, como o Senhor, à perdição eterna de tantos que estão à nossa volta e não sabem discernir o certo do errado, e por isso estão condenados se não tiverem arrependimento. Para que haja esse arrependimento é necessário que nós, como Jonas, possamos ser enviados pelo Senhor a pregar o Evangelho.